Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço 629 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. Sempre digo, você que gosta do canal, do conteúdo, das lives, da perspectiva analítica, crítica, propositiva, indique a uma amiga, um amigo. É muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho com suas notificações, colocar like no que vocês gostaram e usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Postamos hoje a entrevista com o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Assistam. É uma entrevista em que ele faz uma discussão sobre a pandemia, fala da CPI, da pandemia também, e depois analisa a situação eleitoral de 2022. É uma entrevista que tem bastante informações e uma análise que é interessante, curiosa, que ele faz, inclusive relacionando com os episódios tristes da invasão do Capitólio a 6 de janeiro desse ano lá nos Estados Unidos, né? Amanhã, logo cedo, inclusive acabamos de fazer entrevista agora com o senador Renan Calheiros, que é o relator da CPI da pandemia, como todos estão acompanhando, uma entrevista boa, importante, que fala da CPI e fala também das indicações do novo PGR, que é o velho PGR, Augusto Aras, novamente proposto para ser reconduzido pelo Bolsonaro, e do André Mendonça. E no André Mendonça, note uma fala que ele diz, sinal de que ali aquela aprovação ainda está, entre aspas, subjúdice ali no Senado. Então tem bastante informações, e no domingo temos uma excelente entrevista que também terminamos de gravar há pouco com Michel German, professor que já esteve aqui da UFRJ, coordenador do Instituto Brasil-Israel, discutindo a questão do Afeganistão, Oriente Médio e Brasil, né? Uma discussão muito interessante, sabe? O que é entender um pouco o que está acontecendo no Afeganistão, a relação disso na Ásia Central, né? Evidente, com o Oriente Médio e as tensões do Oriente Médio, e que isso tem a ver com o Brasil. Uma bela entrevista, naquele sentido sempre de qualificar a reflexão sobre o Brasil. Nós criamos uma coisa que eu gosto muito, que nós estamos sempre agregando, alimentando o clube, né? O clube é o clube de membros. Cliquem lá e vejam todas as informações, um negócio muito legal, bem bacana, tem uma série de conteúdos exclusivos, tenho certeza que vocês vão gostar lá do clube, né? Tem lá os emojis, tem os selos, e tem o conteúdo exclusivo de falas, palestras, perguntas e respostas. Entra ali que tá bem bacana. No Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de curso, www.cursovilla.com.br. Vocês encontram as informações sobre os 3 cursos que oferecemos, ou seja, História Política das Funções Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursosdovilla.com.br, e sempre convido também para vocês darem uma olhadinha lá no Instagram da minha mulher, @Letícia de Castro Villa Oficial, que tem bastante coisa, bem interessante, coisas bonitas também que a gente precisa, né? Porque não está fácil o momento que nós estamos vivendo. Passei por todo o noticiário, né? Evidentemente, fui vendo tudo o que estava acontecendo. Eu queria destacar alguns pontos, né? Primeiro, a entrevista excelente do ministro da Justiça, Reale Júnior, a Isto É. E a Isto É também está com uma capa muito boa. Ou o Brasil acaba com o Bolsonaro, ou o Bolsonaro acaba com o Brasil. E tem uma excelente entrevista nas páginas aqui iniciais da revista, com o professor Miguel Reale Júnior, já entrevistado no nosso canal, né? A chamada é "Com Bolsonaro estamos sempre sob ameaça de golpe", né? Uma entrevista muito boa. E falando também, entrevista boa do ex-ministro da Defesa, também já entrevistado no nosso canal, Raul Jugman, a revista Veja, nas páginas amarelas, e diz, eu vou pegar só um trecho, ele fala, é um negócio inacreditável, inacreditável. Ele diz que o Bolsonaro determinou que os jatos Gripe, que são suecos, os jatos recém-comprados, né, sobrevoassem o STF acima da velocidade de som para estourar os vidros do prédio do Supremo Tribunal Federal. E sabe o que o então, não esse, o que o então comandante da Aeronáutica disse? Não farei isso. Foi um dos motivos da queda dele e dos outros 2 ministros, comandantes do Exército e da Marinha, que também já tinham se recusado a demonstrações de força que o Bolsonaro tinha exigido dos 3 comandantes. Agora, essa da Aeronáutica é inacreditável. Ele exigiu que eles determinou que sobrevoassem o STF, os jatos Gripe, numa velocidade acima do som para estourar as vidraças do Supremo Tribunal
federal. E houve a recusa, está de parabéns o então comandante da aeronáutica, não o atual, que é brigadeiro de festa infantil, brigadeiro rançoso, que está a serviço da quadrilha nazifascista bolsonarista. Não, estou me referindo ao anterior. Está de parabéns, é inacreditável. E informação dada pelo ex-ministro da Defesa, portanto, não é fofoca. Não, nós temos um presidente criminoso. Isso aqui é coisa de crime, é um criminoso, é um assassino, é um ladrão, é um homem que tem as mãos sujas de sangue de quase 600 mil brasileiros e que acha que as Forças Armadas estão a serviço dele, do genocida, do miliciano, do sócio do capitão Adriano. Eles são sócios no escritório do crime. É inacreditável. Essa entrevista também, fundamental, vocês leiam. E essa passagem, quando eu já vi logo pela manhã, eu falei assim, é inacreditável a que ponto nós chegamos. Lembrar também, então lembrei essa questão do Isto É, falei, tem a questão do gás, matéria do Isto É, né? Da UOL, muito boa, né? É inacreditável também, acho que é do Chico Alves, uma coisa inacreditável. Ele quer agora um modelo de venda de gás que é igualzinho que os milicianos fazem no Rio de Janeiro. Igualzinho, cliquem lá, igualzinho. Que aí pegar o gás no caminhão, levar, entregar no condomínio, é tudo que é o ato falho. É o ato falho, é o que os milicianos fazem no Rio de Janeiro. E ele deu essa lição, explicou como é que faz para baixar o preço de gás, que não abaixa, que é controlado pelos milicianos, que oprimem as comunidades. Não só com isso, com venda de água, o gatonete, venda de proteção, os assassinos de aluguel, etc. Tudo que ele faz, porque ele é sócio. Nós temos um presidente que é sócio de uma Orcrim. E ele propôs resolver o problema do gás. É um negócio de uma idiotia inacreditável. Ele não entende de nada, ele é um idiota. E fazer o método dos milicianos. É igualzinho que os milicianos fazem. É o ato falho. Por quê? É com quem ele conviveu 30 anos. Faz parte. Né? Faz parte. Está dentro dele. Ele é um miliciano. É um negócio inacreditável. Aí, claro, além do todo noticiário, vem da tragédia do Afeganistão, inclusive assistam a entrevista muito boa domingo, do professor Michel Gelmas, justamente sobre o Afeganistão e relacionado na Ásia Central, com o Oriente Médio, evidente, são duas regiões distintas, mas só para situar, e a relação que isso tem com o extremismo, com o Brasil, com os Estados Unidos, está bem legal, assistam. A guerra desses 20 anos, desde 2001 até agora, foram 150 mil mortos no Afeganistão. Sabe quanto já morreu no Brasil? Acabei de falar, né? Estamos nos aproximando a 600 mil em 1 ano e meio. Quer dizer, no Afeganistão, em 20 anos de guerra, com o armamento mais moderno do mundo, tem 150 mil mortos. No Brasil, sem o tiro, o assassino, o genocida do Bolsonaro, em 1 ano e meio, matou 600 mil brasileiros. Acho que só isso basta para entender quem é o criminoso que nos governa. Por incrível que pareça, ele continua no Palácio do Planalto. E por incrível que pareça, já logo pela manhã, ele já começou a propagar, e aí está muito certo, correto a entrevista na Isto É, do Dr. Miguel Reale Júnior, a propagar novamente o golpe de Estado. Não dá, não há país que resista a um presidente que conspira dioturnamente contra as instituições. Quantas vezes eu já disse isso, que ele conspira contra nós, contra o Brasil? É inacreditável. Como bem diz a Isto É, o Brasil acaba com o Bolsonaro, politicamente, evidente, ou o Bolsonaro acaba com o Brasil. É um negócio assim inacreditável. Diz ele, sobre o 7 de setembro, só posso fazer alguma coisa se vocês desejarem. Disse aos fanáticos, que basta para entender o que ele está dizendo. Só posso fazer alguma coisa se vocês desejarem. Ele está propondo golpe de Estado. O que eles desejam? Eles dizem, eu autorizo intervenção militar, golpe com Bolsonaro na presidência. É golpe de Estado. Tem data, 7 de setembro, que eles chamam de segunda independência, os criminosos nazifascistas bolsonaristas. Ou seja, ele diz, só posso fazer alguma coisa se vocês desejarem. E mais, citando o Globo agora, ele diz que vai discursar em Brasília e depois vem a São Paulo, vai discursar na Avenida Paulista. Ou seja, o que é isso?
a não ser insuflar a população para a guerra civil e para tomar o poder, rompendo a Constituição, os limites constitucionais, a Constituição de 88, impondo a ditadura. O que precisa mais para retirar esse criminoso do governo? Eu pergunto, o que precisa mais? Eu não sei mais o que precisa. É inacreditável. E alguns imaginavam, nessa semana, logo pela manhã, eu li no jornal, dizendo que estavam conseguindo conter o Bolsonaro, não sei de onde. Quantas vezes, vocês são testemunha, e o arquivo do canal, nós conversamos dizendo que isso era absurdo, essa leitura não se sustentava, que ele continuava conspirando contra as instituições. Né? E fez bem o ministro Fux não ter mais aquele encontro dos chefes de poderes. Por quê? Porque ele continua atacando Alexandre de Moraes, o Luiz Roberto Barroso, atacando Luiz Felipe Salomão, que é do STJ e do TSE, atacando as instituições, ameaçando o golpe como agora. Ele diz, eu só posso fazer alguma coisa se vocês desejarem. E aí eles vão gritar nesse ato, aí participando com empresários que estão financiando, aí vale destacar, né, que a PGR justamente tinha entrado, aí tem toda a entrada de todas as instituições para conter, inclusive, Sérgio Reis, foram na casa dele e de outros criminosos, dizendo que ele queriam, diz aqui o documento da PGR, que esteve reunido em Brasília com integrantes do Ministério da Defesa, o Sérgio Reis, o coração de papel, o Sérgio Reis. É o nível. Eu achei que ele nem mais estava entre nós. Sérgio Reis se reuniu com o Ministério da Defesa, do Exército, Marinha, Aeronáutica, com os comandantes, e mais o Ministério da Defesa, e teria também estado com o Bolsonaro preparando esse ato de 7 de setembro. Sérgio Reis. Não, é um negócio assim inacreditável, é inacreditável. E aí, o ministro Alexandre de Moraes corretamente proibiu Sérgio Reis, Zé Trovão, estou estudando Estadão, Zé Trovão, Zé Trovão, que puto, quem é Zé Trovão? Não sei. E empresários de se aproximarem de ministros do STF, senadores e praça dos três poderes. Medidas se estendem a investigados que, segundo a PGR, têm convocado a população através de redes sociais a praticar atos criminosos e violentos de protesto às vésperas do feriado de 7 de setembro, durante uma suposta manifestação em greve de caminhoneiros. Restrição não se aplica apenas ao deputado bolsonarista Ottônio de Paula, em razão da necessidade do exercício de suas atividades parlamentares. A esse ponto nós chegamos, cara. É esse, quer dizer, foi necessário o ministro do Supremo Tribunal Federal proibir que ele se aproxime da Praça dos Três Poderes, dos ministros do STF, e investigação agora a polícia foi à casa desses criminosos. É um negócio assim inacreditável, coisa que você vê, e eu vi depois a foto dos indivíduos, é coisa de Lombroso, Cesare Lombroso aqui, e apareceu o Goiabão. Quem é Goiabão, você vai me perguntar. Ah, você não conhece a Jovem Guarda? Goiabão, Eduardo Araújo. Eu achei que o Eduardo Araújo não estava mais entre nós, não lembrava mais do Goiabão, ele era conhecido como Goiabão. Goiabão, Goiabão. Eu não me lembrava do Goiabão. Olha que ponto. Goiabão, Sérgio Reis e Zé Trovão. Que ponto nós chegamos. Eu nunca imaginei que eu veria isso no Brasil. Estou vendo. Sou testemunho presencial, ocular desses fatos. Né? É inacreditável. Então, nós estamos no momento mais baixo da história republicana. E ele pegou essa gentalha, a caterva, a malta, né? A cloaca da sociedade brasileira, junto com alguns empresários que estavam financiando, inclusive um cidadão da soja aqui, umas outras pessoas que eu nem sei direito quem são, nunca vi, não tenho a mínima ideia, e que estavam financiando, e a PGR fala isso, estavam financiando que as pessoas ficam 30 dias em Brasília acampados, alugando casas, em suma, fazendo aquilo que nós já falamos, e a investigação muito bem desenvolvida pelo ministro Alexandre de Moraes em relação às fake news e os que financiaram o ano passado os atos antidemocráticos. Tem muita gente de São Paulo sendo investigada. O Garfo, toda essa turma aí está sendo investigada. Então, isso é importante, né? Tem de investigar esses criminosos. São nazifascistas que conspiram contra as instituições e contra a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, aquela que disse o doutor Ulisses, no célebre discurso, que está no meu livro, A História e Discurso, 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo. Né? Traidor da Constituição é traidor da pátria. Esse pessoal é traidor da Constituição, portanto, eles são o quê? Traidores da pátria.
Né? Lembra aquela passagem, eu tenho nojo, asco de ditadura, diz o doutor Ulisses? Eu também, e você também que nos acompanha. Mas o Garfo, Zé Carioca, Tocha, essa turma aqui não tem. Zé Trovão, quem é Zé Trovão, Goiabão e Sérgio Reis? É o primeiro triunvirato? Isso aqui não é Roma republicana, é o primeiro triunvirato, isso daqui. Que é isso, minha gente? Que é isso? Que momento baixo! Né? Um momento baixo, é um negócio assim, inacreditável, a gentalha, né? É um negócio, então, e ele propõe, ele continua falando, olha, golpe de Estado, dia 25, dia do soldado, ele foi um mau soldado, de acordo com Ernesto Sugais, ele vai já, no dia 25, fazer uma preparação, né, no dia 25 de agosto, para o dia 7 de setembro. Em suma, a possibilidade de ter choques é muito grande, de ter confusão é muito grande. E eu fui o primeiro, agora muita gente está dizendo, fico satisfeito, eu não tenho o monopólio disso, né? Fico satisfeito, mas eu fui o primeiro a dizer o medo que eu tenho que tenha choques, confronto e morte. Estou preocupado. Estou muito preocupado com isso, já tenho falado isso há semanas no plural, né? A situação é muito difícil, eles estão buscando um cadáver, eles precisam de cadáveres. É gente que está fora do arco político democrático, não é gente conservadora, liberal, isso é do arco político democrático, é nazifascista. É gente que conspira contra as instituições. Né? Então, a questão que se coloca é essa hoje. É esse o cenário. É um cenário super preocupante. E ele continua falando que vai dar o golpe de Estado. Né? Dizendo, olha, eu só posso fazer, volto a dizer, alguma coisa se vocês desejarem. E todas as redes e os robôs que eles têm, diz assim, eu autorizo. O que é o eu autorizo para ele? É o golpe de Estado para eles, para os fanáticos. É o golpe de Estado. Rasgar as Constituição. Como diz o Sérgio Reis, eu não fui bem entendido, vocês não entenderam, pô, ele falou para invadir o Supremo, quebrar tudo, né? Atacar, presumo, fisicamente os ministros e fechar o Supremo. Aí, pô, mas ele não foi entendido, mas como? Está tão claro, entrar e quebrar tudo. Eu entendo isso, acho que você entende, nós não entendemos. Mas será que o Sérgio Reis, o Goiabão e o Zé Trovão não entenderam o que eles próprios estão defendendo? Então, é esse o cenário. Tem um cidadão da soja, que agora os plantadores de soja, importante ser, não temos nada a ver com esse cara. Né? Esse é agrotroglodita, os outros são do agronegócio, são duas instâncias diferentes do mesmo setor, mas diferentes. Porque isso daqui é inacreditável. E ele está propondo, insistindo, portanto, no golpe de Estado, né? E que vai partir para o golpe de Estado, vai partir para o enfrentamento, e diz a PGR, e é a senhora Lindora Araújo, a subprocuradora, que tudo começou a ser planejado no dia 25 de julho, numa reunião no Hotel Blue Tree Premium, Faria Lima. A pergunta é organizado por um movimento, de acordo com ela, chamado Movimento Pro Brasil, e que contou com a presença de 20 pessoas, entre elas Sérgio Reis, e umas pessoas aqui que eu não tenho a mínima ideia de quem são. Quem é que pagou? Certamente na investigação vai lá no hotel, você vê quem pagou tudo aquilo. Alguém pagou. Quem é que está por trás? Quem é que pagou a Sara Geromini, conhecida como Sara Winter? Quem é que pagava essa senhora? Quem é que pagava? Ela morava numa mansão em Brasília. Quem é que pagava? Quem é que pagava o carro? Ela tinha motorista particular. Quem é que pagava? Onde está, inclusive? Terceira pergunta. Sara Geromini, suposta, tinha alcunha de Sara Winter, era Sara Geromini. Onde está? Né? Então, você tem uma organização, claro, quando eu falo empresário, entenda-se, não é a classe empresarial, é um grupo de empresários pequenos em números absolutos, né? Mas que montam essa rede nazifascista e que sustentam, assim como as fake news, os canais do YouTube, que estão sendo investigados. Tudo isso, tinha um outro cidadão de um canal do YouTube que morava em mansão em Brasília. Como é possível morar em mansão? Quem é que pagava tudo aquilo? É esse pessoal. É esses empresários nazifascistas, que muitos estão sendo investigados, inclusive, insisto, dos atos antidemocráticos do ano passado. Lembra quando bombardearam o Supremo, simulando morteiros eram com rojões? Né? Simulando como se estivesse fazendo um bombardeio de guerra? Estão muitos sendo investigados. Tem o Garfo, tem o Zé Carioca, tem toda essa turma sendo investigada, né? O Tocha, todo mundo. E se mexer, e aí bate em rádio e TV.
porque é uma quadrilha que tem vários braços. Então, vocês não pensam que os concessionários de rádio e TV que fabricam fake news não estão sustentados por essa quadrilha, né? Através de terceiros e com dinheiro no exterior. Presumo que estão investigando, certamente tem dinheiro do exterior, né? Através de operações triangulares. Não pensa que ninguém coloca o seu negócio de alegre, em nome da pátria. Inclusive, agora divulgaram os cachês que receberam aí, um monte de gente. Tem um que recebeu R$500 mil para fazer merchan do governo. R$500 mil. R$500 mil. E toda uma quadrilha aí que recebeu. Um negócio absurdo, absurdo, absurdo. As pessoas, nós não podemos... Vamos lembrar aquela passagem do Fernando Brant. A minha arma é o que a memória guarda, dos tempos da Panerda. Ele fala conversando no bar. É um clássico, especialmente com a gravação deles, Regina. Bem, a nossa memória, minha, sua, de você, de nós aqui, é a memória. Não podemos nos esquecer, esses que receberam o merchan, dos concessionários de rádio, dos concessionários que ninguém é dono, né, de TV, né? Lembrar desses políticos, da bancada da Beócia, né, da CPI, lembrar do Visconde de Toné da decadência de Santa Catarina, que fala um dialeto, uma língua aparentada ao português, que não acerta um plural, lembrar do Alberto Roberto de Rondônia, não podemos nos esquecer, do Bolso Estupro do Ceará, não podemos, do Franci, olha a pronúncia, hein? Franci Soir, do Rio Grande do Sul. Tudo isso nós não podemos esquecer. Não, nós temos que levar... todo esse tem que pagar conta na justiça. Pô, vamos lembrar dos médicos, os Mengueles, que participaram da morte de tanta gente, que fizeram experimentos à la Mengele. Nós vamos esquecer isso? Não. Não, pô, seremos um povo de banana, um povo que não tem sangue, que não se revolta. Poxa, as pessoas mataram. Poxa, o Pedro Halal, veja a entrevista no nosso canal, ele disse que de cada 5 óbitos, poderíamos ter sido salvos 4. Poderiam estar aqui entre nós. Quantos órfãos poderiam hoje estar com seus pais, e não sendo evidentemente mais órfãos? Quantos? Quantas famílias não foram destruídas? Quantos avós que não sustentavam o filho, que sustentava o neto? Quantos? A destruição que eles fizeram, quantos negócios, micro, pequenos, especialmente, foram destruídos por causa dessa loucura do Bolsonaro. Loucura racional, entre aspas, né? Tudo que poderia ter, nós podíamos ter começado a vacinar em dezembro do ano passado. Veja as entrevistas, nosso canal, dezembro, nós seríamos o primeiro país do mundo a vacinar. Dimas Covas, entrevista no nosso canal. Nosso canal é uma universidade aberta. As entrevistas são brilhantes. O que tem de conhecimento ali. Então, tudo isso, nós temos que responsabilizar esses criminosos, né? Então, o criminoso mor, o chefe da Corcrim, o Bolsonaro, não vai dar golpe de Estado, ele tá apontando. Como é possível alguém colocar dinheiro no Brasil quando o presidente da República ameaça golpe de Estado? Vocês imaginaram, na terceira década do século XXI, ter uma ditadura no Brasil? Imagina, se o Brasil hoje é isolado no mundo, ninguém quer saber do Brasil, vocês imaginam com golpe? Que vai dar errado, viu? Que vai dar errado. Ele vai ser retirado do poder, não pelo impeachment. Fracassou o golpe, pumba! Aí tem que ter uma interpretação original daqui, da carta. Porque não é possível, após fracassar o golpe, abrir um processo de impeachment. É piada. Se ele fica 90 dias o golpista no governo? Não, né? Evidente. Aí tem de seguir, tem uma interpretação original da carta. Seguir, mais ou menos, o que determina, lembrar a carta de 46 e o episódio de 55, que eu tenho repetido ad nauseam, né? Aqui, de novembro de 55. Inclusive, tem gente copiando coisa falada aqui, mas tudo bem, não tem monopólio. Golpe contra golpe, né? Isso aí é novembro de 55. Já falei 500 vezes, escrevi, tenho falado há meses, tal, mas tudo bem, segue a vida é assim, a vida é mesmo assim, né? Como diria o filósofo Valdir Soriano, né? Então, aí só faltava o Valdir Soriano, ele acho que não teria caráter, não participaria de um golpe, né? Junto com o Goiabão, Zé Trovão e Sérgio Reis. Que troika, hein? A troika. Não, vamos falar que é o governo republicano, é o primeiro triunvirato. Olha que decadência, o que está acontecendo conosco? Vamos acordar dia 12 nas ruas. Bem, a questão se coloca, a nossa análise estava acertada, no alvo. Tudo o que as polianas diziam, de plantão,
Não, que agora ele vai acontecer, não, precisa entender, não, agora está vindo uma reorganização dos poderes, não, Ciro Nogueira, não, Fux, não, a conversa que houve. E eu dizia, não acreditem, não é isso, precisa entender o momento como parte do movimento da história e seguir a, a, a frase lapidar de quem? Do Zé Américo do Almeida no comecinho da Bagaceira, ver bem não é ver tudo, mas ver o que os outros não veem. É isso, é ter um pouco de caráter analítico, científico, acadêmico, de entender o objeto de estudo, né? E aí analisar, que não é a fonte que determina o que você fala, e alguém planta uma notícia. Nós dissemos que ele vai para o golpe, ele não vai terminar o governo. Eu tenho falado isso desde o ano passado e vocês são testemunha. E não que eu inventei. É que o cenário apresenta isso. As forças, as contradições. Pô, tantos anos de estudo, será que a gente não pode ter uma visão um pouco analítica? Vamos sair do mundo da pseudo-concreticidade, do claro-escuro, da verdade do engano, né? Como dizia um filósofo da antiga Tchecoslováquia, que não existe mais. Né? Vamos entender um pouco mais essas coisas. É isso que falta. Né? Não há esse entendimento. Ele apontou e disse, eu vou discursar em Brasília e em São Paulo, no dia 7. E foi muito, só posso fazer alguma coisa se vocês desejarem. E ele sabe, entre aspas, o que as pessoas desejam. O golpe de Estado. Porque esse pessoal, essa caterva, é a caterva golpista, gente que tem ressentimento, ódio da cultura, ódio da sociedade moderna, do século XXI. Eles querem voltar ao XIX, ao século XVIII, ao século XVII. Eles têm ódio. Eles construíram um passado que nunca existiu, que era tudo bem, tudo funcionava, era tudo calmo. Nunca existiu, isso é uma invenção. É um modelo dos Estados Unidos que eles trouxeram para cá, dos trampistas, daquele Bannon, que é um outro malandro, um pilantra, estava roubando o dinheiro do pessoal que dava para ele para a construção do muro com o México, que ele passava a mão. O Bananinha teve outro dia outra vez com ele, o Bananinha, o Dudu Bananinha, aquele que enganou os eleitores que quiseram ser enganados, de São Paulo, dizendo que morava aqui. Cadê domicílio? Onde tu moras, Dudu Bananinha? Aonde? Aonde você tem vida social? Onde você... É mentira, quer dizer, eles fraudam. O Pazuello, a filha do Pazuello, recebeu auxílio emergencial. Que militares são esses? Que militares são esses que pedem habeas corpus porque tem medo de responder pergunta em CPI? Alguém que é treinado para a morte, para a guerra. Vocês imaginam, na hora que começam... Imagina esse pessoal no dia D, eles iam fugir, desertores. Mas é isso, nós vamos ter de sacudir o país, sabe? Sacudir, pôr esse país em ordem, né? Com algumas alterações constitucionais que lá na frente, mas algumas não precisa. Refazer as Forças Armadas, reestruturá-las, como eu disse no meu artigo da semana passada, vejam, eu sou colunista lá do UOL também, aquilo, são coisas simples, aquilo lá não precisa mudança constitucional, nada disso. Precisa ter um plano nacional de defesa, uma política nacional de defesa, e a partir dali você rearranja. Precisa ter governo. É que nem governo, né? Não tem ministro da Defesa, o Capacho Neto. Você acha que o Capacho Neto é ministro da Defesa, o Capacho, chamado também de Braga Neto, mas o nome oficial é Capacho. Não tem. Então, nós podemos mudar. Agora, depende da gente, de nós, né? Parece a música do Ivan Lins e do Vitor Martins, a letra é do Vitor Martins, né? Por isso que o dia 12 de setembro é muito importante. Avenida Paulista, Rio de Janeiro, Posto 5 em Copacabana, em frente ao Congresso Nacional, em Brasília. Aí a manifestação democrática em defesa da lei, da ordem, do ordenamento legal, da Constituição. É isso que é essencial. E ele está apontando antes para o golpe. Ele quer se antecipar e dar o golpe de Estado, porque na segunda quinzena de setembro vai ter o relatório da CPI, e que vai imputar vários crimes a ele, vários, mais de meia dúzia. Assista a entrevista que nós estamos postando amanhã com o senador Renan Calheiros. Então, ele quer se antecipar. O golpe, ele marcou, dia 7 de setembro. Vamos ver como nós e as instituições e a sociedade civil devem reagir. Vamos lá. Se você... gostou dessa live, de outras tantas, olha que não faltam lives de disposição, vontade de compartilhar conhecimento, discutir análise crítica, independente.
independente, não ter rabo preso com ninguém, indique o canal a uma amiga, um amigo. O canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho, que são as notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Postamos a entrevista com o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta e amanhã estamos em entrevista com o senador Renan Calheiros. E no domingo, uma entrevista com o professor Michel Gelman, da UFRJ e coordenador do Instituto Brasil-Israel, fazendo análise entre a Ásia Central, o Afeganistão, o Oriente Médio, o Brasil, questão do Talibã, muito legal, uma aula qualificando sempre as reflexões sobre o Brasil. Nós criamos uma coisa que eu acho que é super bacana, eu estou gostando muito de fazer, que é o clube de membros. O clube de membros são conteúdos exclusivos que eu vou postando durante a semana, além de outras coisas bacanas, selos, emojis, um monte de coisa ali. Vocês vão gostar, pergunta e resposta, tem uma série de coisas. Entrem ali que vocês vão gostar do clube de membros. Lembro que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @marcoantoniovilla_oficial, na plataforma de curso, www.cursodovilla.com.br, vocês encontram a informação sobre os 3 cursos: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursodovilla.com.br, e para refrescar um pouco a cabeça, não ficar essa angústia política que nós estamos, dê uma entrada lá no Instagram da minha mulher, @Letícia de Castro Villa oficial, que tem coisas bonitas para a gente também ver que o mundo é belo. A vida é bela, já diz o filme, e é verdade. E o Brasil é belo, e nós vamos mudar, vamos virar essa página. Até, nos encontramos amanhã.